Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. E o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é a Cidade da Luz. A Cidade da Luz. Sim, mais uma obra do Inio Asano. Pois bem, esse é aquele autor que está extremamente aclamado aqui no Brasil pelas suas obras no Japão, ganhou prêmios pelas suas obras também. Então, ganhou prêmio é sinônimo de qualidade. Isso pra mim, prêmio não quer dizer nada. Prêmio não quer dizer nada, nunca significou. É um outro tópico, mas enfim, vamos lá. Vamos começar a falar aqui sobre esta obra. A ideia da Cidade da Luz é mostrar uma cidade que tem uma ideia de quase um condomínio fechado ou algo do tipo. Não quero entrar em detalhes para não estragar a leitura de vocês. Por isso que eu estou procurando bem os termos para falar. E aí você vê como as pessoas que moram nesse lugar se comportam e como elas têm coisas em comum. Na real, o sentimento que me bateu no início daqui foi o Cortiço. Me lembrou muito o Cortiço. Porque apesar de a gente ter pessoas vivendo dentro do Cortiço, a gente vê que a história na verdade não é sobre as pessoas, e sim sobre o lugar e como esse lugar afeta as pessoas. Então, a Cidade da Luz é a mesma ideia. É sobre um lugar e como esse lugar afeta as pessoas e as histórias dela. E aí você vê que assim, tem certos elementos que elas compartilham que talvez seja por causa do lugar, das coisas que ele proporcionou, ou de como o lugar era antes, de uma certa mudança que ele passou. Então a gente vai acompanhando pessoas diferentes que estão relacionadas a essa Cidade da Luz. Então as histórias estão interligadas por causa da Cidade da Luz, mas os personagens em si, alguns se conectam entre as histórias, mas não todos. Eles estão todos conectados indiretamente e alguns diretamente também, tá? Para simplificar tudo isso. A obra do Inio Asano ela é caracterizada pelos diálogos. Os diálogos são um dos pontos fortes, afinal esse daqui é um slice of life, ou é um seinen, ou é uma obra adulta, ou como você queira, né, classificar demograficamente. Ela é uma obra que é pesada, como a maioria das obras dele. Já é uma característica que eu percebi lendo 3 obras dele. Ele é um autor pessimista. As obras dele são todas negativas. Mesmo você tendo o título A Cidade da Luz, todas as obras dele têm uma pegada pessimista, talvez porque seja ele colocando a expressão dele nessas obras. E você vê isso muito através dos diálogos dos personagens, tá? Nesse contexto aqui eu achei ainda mais pesado do que Solanin e do que Nijigahara Holograph. Eu achei bem mais pesada, bem mesmo. Acho que a ideia dele era justamente chocar, fazer uma obra mais pesada. E ele consegue. Das 3, essa sem dúvida é a mais pesada. Não é a mais filosófica. A mais filosófica para mim é Solanin, e também não é a mais misteriosa, a mais cheia de mistérios e defeitos e coisas de teorias da conspiração, como é Nijigahara Holograph. Então, o interessante dele também é que você tem 3 obras distintas, feitas pelo mesmo autor. Tem elementos que se encontram, que são comuns nas 3 obras, mas que de maneira geral ele consegue modificar e dar uma guinada bem de leve para cada uma delas. A minha favorita continua sendo Solanin, certo? Mas a Cidade da Luz não é ruim. Pensando agora em retrospectiva, Nijigahara Holograph nem me parece tão bom assim. Nijigahara Holograph te pega pela mise-en-scène, pelo mistério, por descobrir, pela curiosidade do que pelo roteiro em si. Já nesses daqui, tanto no A Cidade da Luz quanto no Solanin, o roteiro te pega muito mais, pelo menos me pegou. A Cidade da Luz tem algumas histórias aqui assim que são muito interessantes. Como ele mostra cada característica de um personagem, pessoas que você não esperava que tivessem esse comportamento, mas eles têm. E como cada uma dessas pessoas se comporta. E é isso, de resto eu vou ficar enrolando aqui falando a mesma coisa, porque senão eu teria que dar spoilers, algo que eu não quero. Outro elemento importante sobre o Inio Asano é a arte dele. Ela não é uma arte linda, espetacular, ele desenha fundos e cenários muito bem, ainda mais em uma obra como essa que ele está falando da Cidade de Luz. Então ele precisa mostrar bem a questão da dimensão da cidade, do local que ele está mostrando, do tamanho dos prédios, as pessoas no prédio. Então nessa parte ele desenha muito bem. Uma coisa que me incomoda, mas que eu entendo e eu respeito e eu entendo por que ele faz, é a questão da fisionomia dos personagens.
ele coloca todos os personagens com um traço bem característico. Então, é interessante porque cria uma identidade visual. Quando você olhar, você vê alguém com essa cara, você vai saber que quem desenhou essa porra foi o Inio Asano, porque essa cara é uma cara característica dele. E não é só essa personagem. Se eu botar em qualquer outro rosto, o personagem vai ter uma cara daquele jeito. O que é bom e é ruim, porque conforme você vai vendo, todo mundo fica com a cara meio parecida às vezes, mas ao mesmo tempo mostra como é o estilo dele, tá? E aí aquilo que eu falei sobre a questão dos fundos, olha como é que ele desenhou bem esse prédio. Ele pega esse cenário daqui e ele dá uma caprichada muito boa. Então, com relação aos fundos, já que ele está falando sobre a questão da cidade, ele capricha bastante. Chega, parece até que é fotografia que a galera chapou lá e colou, tá certo? E aí, com relação à qualidade do material, a qualidade do material tá uma merda, é exagero, mas não tá tão bom assim, mas por preço R$13,90 até que faz. Não é aquele papelzão massa que a gente está acostumado, é o papel jornal e foi muito mal colado. Eu não tenho como mostrar pra vocês, mas eu tô abrindo aqui na primeira página, eu tô vendo todo o reflexo da cola. E conforme eu ia lendo, que eu ia abrindo, eu ouvia aquela estalada da cola se separando e eu ficava, meu Deus, por favor, não arrebente, tá? Mas mesmo assim, infelizmente, né, a Panini às vezes capricha demais em umas e peca em outras. Eu até entendo porque, afinal isso daqui é um one shot. Eles sabem que não vai vender tanto quanto One Punch Man, quanto Vagabond, porque não tem o mesmo nome. Então eles também não vão caprichar demais em algo que não vai vender tanto. Pelo menos esse é o pensamento, né, querendo justificar. Talvez seja justamente o contrário, né? Eles poderiam caprichar mais e baratear o outro que vai sair, mas enfim, sabe-se lá o porquê que isso acontece. Pra quem gostou de Solanin ou pra quem gostou de Nijigahara Holograph, você vai gostar desse daqui também. Não vai ter tanto mistério quanto Nijigahara Holograph, mas vai ter aquele lance da vida cotidiano, mas não tanto quanto em Solanin. Então, é meio difícil recomendar isso daqui, né? É muito difícil na verdade, porque ele não é um mangá que é pra todos. Não é um mangá que vai servir pra todo mundo. Então já começa por aí, né? Mas enfim, vamos ver o que vocês me dizem. It's your time to shine, porque eu vou ficando por aqui. E você vai me dizer, já leu as três obras dele? O que você achou? Qual das três é a sua favorita? Das três que saíram recentemente, porque se eu não me engano o Inio Asano tem outras obras também que já saíram pela LPM e Pocket, mas eu nunca li, não achei pra comprar, enfim. Me diz aí o que você achou, tá certo? Pra quem tem guia dos quadrinhos, pra quem tem um perfil lá, me adiciona, eu mando um convite que eu vou adicionar vocês. Eu já tô pra falar isso pra vocês, já tem um tempão, mas eu nunca lembro. E dessa vez eu acabei lembrando, então me procura lá que eu adiciono vocês, beleza? Ó, aquele um beijo e um queijo pra vocês, chega a me emboler aqui de tanta emoção. E até a próxima resenha do Nerd Writer.